Lisboa, que fez o curso de Estudos Europeus em Bruges, no Colégio de Bruges, entrou no Ministério em 96, esteve colocado em Madrid e mais tarde foi número 2 em Luanda, foi também subdiretora-geral da Política Externa, foi chefe de gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros e foi a nossa embaixadora na Dinamarca, até ter sido nomeada para o cargo agora que ocupa em Bruxelas. Por seu lado, a professora Magnólia Dias é professora auxiliar do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova, é doutorada em Relações Internacionais pela London School of Economics, tem um mestrado em Desenvolvimento Económico e Social em África pelo ISCTE, tem uma licenciatura pela Universidade em Relações Internacionais pela Universidade do Minho e tem uma vasta obra publicada e de investigação sobre a África. E eu o que ia fazer era que começava por dar a palavra à professora Alexandra Magnólia Dias, que nos vai começar por mostrar um PowerPoint. Senhora professora, faça o favor. Muito obrigada, Sr. Embaixador José Ferraz, por este convite que tanto me honra para estar aqui hoje no Instituto Diplomático. Gostaria de cumprimentar a Sra. Embaixadora Rita Lanjinho. É uma honra enorme partilhar hoje aqui consigo este webinar. E agradeço-lhe também ter-me dado a precedência em termos deste nosso começo do webinar, e sem mais delongas vou só apenas partilhar o PowerPoint um pouco para termos um apoio visual em termos de situarmos o Sudão, por um lado, e a região do Corno da África, e aqueles atores que têm vindo a intervir externamente nesta região. Eu vou só aqui muito rapidamente partilhar e eu vou deixar de vos ver enquanto estiver a partilhar. Então, temos aqui esta perspectiva e em termos da estrutura, interessava-me talvez começar por caracterizar a região e realçar a sua importância geoestratégica, a importância geoestratégica do Corno da África. Por outro lado, esta é uma região que também tem algumas características em termos das suas dinâmicas de segurança, e depois vou tocar naquilo que nos interessa, que tem a ver com as dinâmicas internas e a luta pelo poder que tem vindo a opor o general Mohamed Hamdan Daglo, mais conhecido por Hemeti, e o atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Al-Burhan, que acaba por ser o presidente de facto do Conselho Soberano, tendo também em conta os epicentros do conflito, desde a capital, Khartoum, até à região de Darfur, com a qual nos familiarizarmos, infelizmente, através do conflito em grande escala de 2003 em Darfur. Em termos da arquitetura de segurança da região, é importante termos em conta que é uma região marcada pela recorrência de conflitos e é também caracterizada para aqueles de entre nós que temos uma formação em relações internacionais, mas de forma mais acessível, é caracterizada por um padrão volátil de formação de alianças. O que tal significa que os inimigos dos meus amigos são, e também que os inimigos de ontem podem se tornar aliados de conveniência no presente, e o mesmo para os aliados também se podem tornar inimigos, como é o caso dos dois generais que se juntaram, reuniram forças para
acapararem um movimento gerado pela sociedade civil que levaria à deposição de Omar al-Bashir, e os dois generais teceram uma aliança, forjaram uma aliança, de certa forma, para acapararem este movimento iniciado de forma notável pela ação da sociedade civil no Sudão em abril de 2019. Então, em termos de envolvimento de vários atores, temos aqui a Rússia com interesse em ter um porto nesta região, em Porto Sudão, no Sudão, e é uma aproximação ao Sudão que já data do período de Omar al-Bashir, e temos então aqui a Rússia, de certa forma, com um ímpeto de projeção de um estatuto de grande potência também nesta região. Temos as monarquias do Golfo, também com uma forte presença nesta região, e também no Sudão a apoiarem protagonistas diferentes aqui no conflito. Outra potência não ocidental, também com uma forte presença na região, a Turquia, com mais empenhamento, digamos assim, na Somália. A China, como é bem sabido, em termos do enquadramento da Belt and Road Initiative, tem uma presença, uma base em Djibouti, e esta região também se insere na Belt and Road Initiative, e os Estados Unidos, que têm sido um ator fundamental na região, vários Estados-membros da União Europeia, também com uma presença histórica de forma continuada nesta região. Ao enquadrarmos esta transição a que assistimos de enquadramento da guerra contra o terrorismo para uma rivalidade entre grandes potências, vimos aqui que as várias potências têm um interesse em estarem presentes nesta região. Um pouco aquilo que eu estava a dizer, para realçar a importância geoestratégica da região, temos aqui um mapa mais detalhado com a presença dos vários atores externos nos estados da região. Na Somália temos a Turquia, mas também temos aqui os Emirados Árabes Unidos, com uma presença, através da Deutsche Welle, na região separatista da Somália, em Berbera, na Somalilândia. A Rússia inicialmente tinha interesse em estabelecer um porto em Suakin, mas agora sabemos que está mais avançada então esta tentativa, antes da eclosão do conflito no Sudão, a 15 de abril, esta tentativa então de ter um porto em Porto Sudão. Como podemos ver, a importância geoestratégica da região é longa. Desde o período da Guerra Fria teve uma importância grande neste quadro de rivalidade entre as superpotências. Na sequência da Guerra Fria, em particular no quadro da guerra global contra o terrorismo, recordo que os Estados Unidos criaram a Combined Joint Task Force para o Corno da África, aqui em Djibouti, e esta região está sempre na mira de atores externos pela sua importância geoestratégica, pela importância em termos de trânsito, de fluxo para o comércio marítimo através do Mar Vermelho, do Golfo de Aden, e aqui o Estreito do Bab el-Mandab, ao qual também nos tornamos mais familiares com as operações da União Europeia de combate à pirataria. Em termos então do Sudão, o que é importante realçar? O Sudão é marcado por a formação social é marcada por diversas clivagens, e estas clivagens tomam a forma de clivagens em termos de meio urbano, meio rural, em termos de periferia, centro, clivagens étnicas. Qual é que é a novidade com a eclosão do conflito a 15 de abril? É que pela primeira vez
os cidadãos da capital, de Khartoum, estão sob fogo cruzado e esta foi aqui a novidade inserida com o confronto entre os dois líderes. Recordo que em abril de 2019, pela ação da sociedade civil, assistimos à deposição daquele que era um dos líderes de longa data em África, Omar al-Bashir, e o general Al-Burhan e Hemeti, o líder da força de apoio rápido, ou Rapid Support Force, juntaram forças de certa forma para acapararem este movimento único que revelou uma mobilização notável por parte dos atores sociais. E coloca-se a questão de saber quem é que é o general Mohamed Hamdan Daglo, como é que este chega à capital vindo da periferia de Darfur. O que é interessante aqui nós salientarmos é que com a eclosão do conflito em Darfur, aquele que seria o líder de uma das milícias árabes, Mohammed, era liderada por Musa Hilal. Musa Hilal, de certa forma, foi o patrono do general Hemeti. E Musa Hilal acaba por se tornar persona não grata em Khartoum, a partir da descoberta de minas de ouro na região, nomeadamente há conhecimento da existência de ouro em Darfur desde o início dos anos 2000, mas em 2011, com a descoberta de ouro na mina de Jebel Amir, Musa Hilal, este líder da milícia árabe Mohammed, acaba por se tornar mais errático e menos confiável para os generais de Omar al-Bashir, e é neste momento então que surge uma oportunidade única para Hemeti ser promovido, e Hemeti verificou-se ao longo da sua trajetória que acaba por ser algo errático e é capaz de forjar alianças inesperadas com os seus inimigos, caso esta estratégia lhe possa trazer alguns frutos. Há um dado momento em que não recebe o que necessitava para pagar aos milicianos, aos combatentes sob a sua liderança, e vai então para Khartoum acertar de certa forma contas, e não hesitou anteriormente em forjar algumas alianças com aqueles contra os quais estava a lutar. Tanto Hemeti como o general Al-Burhan também foram, de certa forma, beneficiados pelo apoio dispensado pelo Sudão à coligação liderada pela Arábia Saudita, que interveio no conflito no Iêmen, e foi justamente Hemeti quem disponibilizou os boots on the ground, ou seja, combatentes originários de Darfur, para estarem a apoiar este esforço. Como é que é também aqui importante referir alianças externas de Hemeti? Temos aqui uma maior importância no contexto das sanções fortes contra a Rússia, e a importância deste controlo da exploração do ouro neste contexto. Há aqui uma forte presença de elementos da Wagner. Nós sabemos que a área fronteiriça entre o Sudão e o Chad, reparem, quando há a eclosão do conflito, as principais rotas de escape, de fuga, que foram tentadas pelos cidadãos sudaneses afetados pelo conflito, foram justamente para o Chad, para o Egito e para a República Centro-Africana. Não é também uma coincidência que um dos focos de maior conflito fora de Khartoum nos últimos tempos tem sido justamente aqui em Darfur Ocidental,
em El Geneina e chegam-nos também relatórios de massacres e, uma vez mais, estas populações estão a ser fustigadas e apanhadas no epicentro do conflito. Então temos Emeti a beneficiar de apoio também aqui transfronteiriço e também as rotas de provisão de armamento provenientes da Líbia. Sabemos que Emeti também tem recebido apoio por parte do general Haftar, da Líbia, e estas rotas aqui são fundamentais e a porosidade destas fronteiras contribui para que estes fluxos floresçam agora num contexto de conflito. Por sua vez, o general Al-Burhan, muito mais próximo do presidente Sisi, do Egito, muito mais próximo do Egito, temos aqui também, dentro das próprias Forças Armadas do Sudão, os islamitas, de certa forma, acabaram por perder o ascendente durante, ou na sequência, do afastamento do Omar al-Bashir, do líder islamita Hassan al-Turabi, a tentarem, de certa forma, conseguirem ter mais importância, mais influência, e sabe-se que essa influência foi determinante para afastar o general Al-Burhan de Emeti. Por sua vez, também atendermos à questão dos fluxos dos deslocados e dos refugiados, teme-se que face à existência de um conjunto de disputas nas áreas fronteiriças, que a própria localização dos refugiados, daqueles que estão a atravessar as fronteiras do Sudão em busca de asilo e de proteção, o que é que se teme? Que a localização de campos de refugiados, de certa forma, venha a ser usada para se alcançarem alguns ganhos em termos das fronteiras disputadas. E temos fronteiras disputadas entre o Sudão e o recém-Estado criado do Sudão do Sul, aqui a área da Abia que é disputada. Também temos aqui o Triângulo Alaíbe, que é disputado com o Egito. E, finalmente, aqui a região de Al-Fashaka, que é disputada entre o Sudão e a Etiópia. Relativamente às tentativas de mediação, vou só terminar com esta nota, visto que me alonguei de certa forma um pouco. As vozes da sociedade civil do Sudão têm vindo a contestar cada vez mais as tentativas de mediação externa, na medida em que os atores que têm sido trazidos para a mesa das negociações têm sido os protagonistas do conflito. Os militares, neste sentido, acredita-se que estão a ser excluídas aquelas vozes em termos do Sudão que teriam uma capacidade para forjar um futuro pacífico para o Sudão, nomeadamente os comitês de resistência. Estima-se que há mais de 8.000 comitês de resistência no Sudão que têm sido excluídos deste processo. Os representantes dos vários sindicatos de profissionais do Sudão, que foram tão importantes no primeiro momento de transição, e finalmente condena-se então esta legitimação dos beligerantes. Para terminar com esta nota, se podemos retirar lições de outras tentativas de mediação de outras regiões em África, nomeadamente da Libéria, verificamos que a uma dada altura foi importante trazer para a mesa das negociações elementos da sociedade civil. Muito obrigada, e estarei então depois mais disponível para desenvolver mais as dinâmicas internas do conflito no período de questões. Vou então Muito deixar obrigado. de partilhar. Sim, muito obrigado. Eu vou dar a palavra à minha colega Rita, mas antes disso eu queria chamar a atenção que podem ir, aqueles que quiserem fazer perguntas, que podem ir introduzindo no chat ou na conversa em português, aqui à direita, as perguntas que queiram fazer. E dito isto, Rita, se faz favor.
Boa tarde, conseguem-me ouvir bem? Sim. Ótimo. Então, muito obrigada pelo convite ao Instituto Diplomático, muito gosto em estar aqui com a professora Alexandra Magnólia Dias, que já situou muito bem o conflito. Penso que o que tem mais interesse, tendo em conta a minha função atual e o facto de eu ter estado a lidar nestes últimos meses diretamente com esta situação, contar-lhes, falar-lhes em dois momentos recentes. A primeira, a visita que eu fiz ao Sudão entre 8 e 12 de março, portanto um mês antes do conflito eclodir, e depois explicar-lhes o que é que a União Europeia está a fazer neste momento e o que é que está a acontecer neste momento no Sudão. Portanto, eu estive em março em Khartoum e também fora de Khartoum, viajei um pouco no país, porque já nesse momento se pressentia que as negociações que estavam a ser conduzidas, sobretudo sob a égide da UNITAMS, portanto do mecanismo que reunia as Nações Unidas, a União Africana e o IGAD, a Organização Regional Africana, com uma grande pressão também por parte dos Estados Unidos, não estavam a resultar em nada. As duas partes principais no conflito, de que a professora Alexandra Magnólia Dias já falou, portanto o general Bourane e o general Hemeti, continuavam numa enfim, tensão latente e uma grande dificuldade em avançar no sentido de um consenso, e considerou-se que era importante que a União Europeia fosse representada, enfim, aumentasse um pouco a pressão sobre os atores nesta situação, e foi entendido que eu devia viajar até Khartoum. Nós temos, como talvez saibam, a União Europeia tem uma enviada especial para o Corno da África, que está muito presente na região, que viaja constantemente na região e que depois acabou por ir praticamente um mês depois de mim, saiu de Khartoum na sexta-feira. A guerra eclodiu no sábado, enfim, a União Europeia teve depois também, tinha estado representada no quadro dos enviados, de um conjunto de enviados especiais uns meses antes. Portanto, ao longo dos últimos meses a nossa presença no Sudão foi-se tornando mais e mais visível. Dirão, sem grande eficácia, é um facto. A tensão estava efetivamente em crescendo e a guerra acabou por eclodir. O que é que eu encontrei em Khartoum? Eu tive uma reunião tanto com o general Bourane e depois outra com o general Hemeti, dois homens que estavam sem a sensação com que eu regressei, sem qualquer vontade de chegar a um entendimento. Portanto, os dois numa óbvia luta de poder e com o general Hemeti dentro da cidade com as suas forças, com uma presença militar assustadora. A sensação que nós tínhamos era que era muito fácil que o conflito eclodisse, porque o nível de armamento de ambas as partes na cidade era muito visível, muito impressionante. Ao mesmo tempo, também que me chocou na altura foi na conversa com o general Bourane. Por um lado, nós entramos no Palácio Presidencial, há uma grande protocolo militar muito forte. O general Bourane recebe numa sala enorme, num grande, enfim, todas as demonstrações possíveis de poder, e quando começamos a falar com ele, eu tinha vários pontos da agenda que tinha que submeter a ele, a tudo ele me respondia que não era a responsabilidade dele. Problemas de dificuldade, ele, enfim, a pedir a ajuda, reforço da ajuda da União Europeia. Eu falei-lhe nas dificuldades do acesso humanitário, ele disse-me que não estava informado, quando nós há vários meses que vínhamos pondo o assunto sobre a mesa e que não era, e que tinha que verificar. Falei-lhe sobre a preocupação que nós tínhamos sobre a força que estava a ser usada contra os manifestantes, e ele disse-me que não era responsabilidade dele,
difícil porque não eram as Forças Armadas que estavam a reprimir os manifestantes, era a polícia. Quando eu lhe falei nas condições de detenção dos prisioneiros, ele disse que eu estava-me a imiscuir no sistema judicial sudanês, portanto, enfim, uma conversa muito, muito difícil e muito tensa, em que até o tradutor já gritava comigo para eu perceber bem que o general estava zangado com as mensagens que eu estava a passar. O emite um registro muito mais sereno, enfim, a tentar fazer passar uma mensagem de homem de Estado que quereria enfim, contribuir para a solução, mas sistematicamente a pôr a responsabilidade na ausência de uma solução na outra parte. A grande questão na altura que estava na mesa das negociações era a integração das forças do EMET, portanto das Rapid Support Forces, das Forças Armadas sudanesas, e havia negociações que estavam a ser conduzidas sobretudo sob égide dos Estados Unidos da América para tentar fazer esta fusão de forças, que vistas aquelas duas personalidades era muito difícil de acreditar que, enfim, que eles pudessem ser bem sucedidas. Entretanto, naquela altura as forças civis começavam enfim, depois de durante muito tempo terem tentado fazer um campo coordenado sem grande sucesso, percebia-se que estavam cada vez mais a alinhar com o general Emeti, dizendo-nos, ele diz cada vez mais as coisas certas. E, portanto, percebia-se que estava a haver ali uma tentativa de colagem dos civis ao Emeti para tentar pressionar o general Burhan, e penso que isso também terá precipitado de alguma maneira o conflito. Os comitês de resistência, falámos com representantes de alguns, muito céticos sobre as possibilidades de chegar a algum entendimento, muito críticos com a comunidade internacional, que acusavam de estar a compactuar com aqueles militares, ambos, enfim, que deveriam simplesmente deixar o poder e permitir que a transição civil fosse concluída tal como tinha sido, enfim, tal como tinham sido os objetivos da revolução que tinha deitado abaixo o regime do al-Bashir. Portanto, isto quando eu saí de Khartoum, confesso que saí bastante, enfim, negativa, bastante angustiada com o que poderia vir a acontecer. A guerra acabou por estalar, ninguém esperava, enfim, todos aqui das pessoas que trabalham comigo e que sabem muito mais do Sudão do que eu, a surpresa não foi tanto que o conflito tivesse instalado, a surpresa foi que o conflito tivesse instalado no centro da capital. E da forma em que isto aconteceu. Depois, como sabem, houve aquelas semanas difíceis de evacuação de cidadãos europeus. Ainda esta manhã fizemos aqui mais uma reunião sobre o Sudão, e o nosso embaixador, o embaixador da União Europeia no Sudão, que agora está aqui em Bruxelas, diz que está em contacto com Khartoum. O que diz é que a cidade está completamente vazia de civis, portanto os militares continuam a ocupar a cidade, e a cidade agora é uma manta de retalhos de forças, as forças sudanesas do general al-Burhan a controlarem algumas partes da cidade, e as Rapid Support Forces a controlarem outras. Portanto, há ali quase uma guerra quarteirão a quarteirão entre uns e outros, e que a expectativa é que ainda dure. Aliás, porque, como também foi dito, na periferia, sobretudo no Darfur, o conflito também está a agravar-se cada vez mais, e
a preocupação é que, enfim, que acabe por se generalizar, se bem que também nos disseram hoje, quando eu estive em Khartoum em março, viajar no país implicava paragens em checkpoints enfim, não sei se 50 e 50 quilómetros, e agora aparentemente viaja-se, portanto os checkpoints desapareceram, o que também dá a entender que as forças sudanesas estão concentradas nas zonas de combate na capital e não estão nos checkpoints pelo país fora. O que é que, entretanto, face a esta situação, o que é que a comunidade internacional está a tentar fazer? Por um lado, a tentar dar apoio humanitário, porque a situação é gritante e o apoio humanitário que está a conseguir chegar está mais a conseguir chegar já nos países de fronteira, no Egito, no Chad, no Sudão do Sul, mais do que dentro do Sudão propriamente dito, onde ainda esta semana estavam prontos 180 caminhões de ajuda humanitária para saírem de Porto Sudão, para passarem enfim, distribuírem ajuda humanitária no país, e dos mais de 180 caminhões, só 4 é que conseguiram sair. Portanto, só 4 é que tiveram autorização para avançar e, portanto, imaginam, ou não imaginam, porque não é impossível imaginarmos as necessidades terríveis que agora se sentem na cidade e que se sentem no país. O que nós sabemos é que as casas foram saqueadas pelos militares, como terão também ouvido, até o nosso embaixador foi enfim, assaltado dentro da sua casa, da residência, quando ainda lá estava. Portanto, há um saque, está tudo a saque e tudo a ser enfim, a ser destruído e a população a fugir, aqui, os que podem a tentarem abandonar a cidade. Sobre enfim, a tentativa de resolução do conflito, ou pelo menos a tentativa de cessação das hostilidades, como sabem, tem havido umas negociações em Jeddah, na Arábia do Sul, na Arábia Saudita, que estão a ser conduzidas por americanos e sauditas e que não estão a ser bem sucedidas. São negociações em que participam as partes em conflito, portanto, os militares, com que acabou, a referência com que acabou a professora Alexandra Magnólia Dias, exatamente desta preocupação dos civis de que estas negociações estão a ser feitas apenas com as partes em conflito e não a incluir o conjunto da sociedade sudanesa, e, portanto, é nesse track, nessa vertente mais inclusiva, que a comunidade, o resto da comunidade internacional, está a procurar fazer esforços e a tentar pressionar a União Africana para que tenham enfim, conduzam ou estejam no lead destas negociações. Esta manhã, em Addis, houve uma primeira reunião de um core group que foi constituído com os países vizinhos, com a troika dos Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, que tem estado ativa no acompanhamento do processo de transição no Sudão, a Arábia Saudita, a União Africana, a Liga dos Estados Árabes, ligada à Organização Regional, as Nações Unidas e a União Africana. Portanto, como imaginam, conseguir fazer com que todas estas, enfim, todas estas forças em presença, com agendas diferentes e com interesses diferentes, venham a conseguir pressionar as partes em conflito para que haja uma cessação de hostilidades e para que se consigam sentar à mesa não só os militares, mas também as forças da sociedade civil, vai ser uma tarefa muito, muito, muito complexa. A União Africana tem estado a pensar, identificar um mediador, enfim, que seria o rosto
deste core group e que poderia fazer a gestão destes diferentes interesses e tentar relacionar todos os interessados e conduzir negociações. Ainda não se sabe se isso, enfim, se esse mediador vai ou não ser identificado, no momento em que o mecanismo que estava no centro das negociações para a conclusão da transição política no Sudão, portanto, daqui que eu vos falei, Nações Unidas, União Africana e IGAD, está cada vez mais, enfim, fragilizado. O general Al-Burhan já veio pedir ao secretário-geral das Nações Unidas que substitua o chefe deste trio, portanto, o chefe da UNITAMS, o diplomata alemão Volker Perthes, que vem acompanhando este processo já há muitos anos. Portanto, percebe-se que não constitui um interlocutor para pelo menos uma das principais partes em conflito, e portanto vamos ter que ver como é que a União Africana vai conseguir gerir todo este processo. O que normalmente acontece, como talvez saibam, que a União Africana muitas vezes delega estas competências quando há estas situações de conflito na Regional Economic Community, na comunidade económica regional correspondente, faz parte da arquitetura de segurança da União Africana, que a União Africana delegue nas organizações regionais o exercício destas competências de mediação e de intermediação em situações de conflito. Neste caso não está a funcionar também porque quem tem a presidência neste momento da organização regional do IGAD é o Sudão e, portanto, o IGAD está paralisado por causa desta situação. Entretanto, em paralelo a vou terminar por aí, em paralelo a este exercício diplomático, também as partes civis estão a tentar organizar-se, não apenas as forças democráticas com várias tentativas de concertação e de encontros regionais, dificultados porque alguns deles ainda estão no Sudão, mas também os comitês de resistência cada vez também a fazerem maior pressão para terem uma palavra a dizer no futuro do país. Fala-se em mais de 300 destes comitês de resistência, portanto, mais um fator que está, enfim, que vai dificultar o exercício deste, enfim, de tentativa de pôr termo ao conflito. Eu lembro-me, vou terminar aqui, quando há talvez 2 anos, ter aqui uma conversa em Bruxelas com o Comissário de Paz e Segurança da União Africana, e quando, enfim, estávamos em conversações sobre o que fazer em relação ao Sudão, e ele usar uma expressão de que eu nunca me esqueci: se nós quisermos encetar uma conversa que faça sentido no Sudão, temos que abrir as portas de um estádio. Portanto, para dar a ideia da quantidade de atores e de interlocutores que teriam que ser chamados para um exercício. Numa situação normal, complexo, na situação atual, enfim, não vou dizer impossível, porque nada é impossível, mas muito difícil. E termino aqui. Obrigada. Muito obrigado. Foram 2 intervenções muito, muito interessantes e pedagógicas, e nós passamos agora ao período de perguntas e respostas. Nós já temos 2 perguntas aqui no chat do lado direito, não sei se conseguem ver, mas antes disso eu queria colocar uma pergunta, que é a seguinte: as organizações, as agências da família das Nações Unidas, que prestam auxílio, assistência humanitária às populações sudanesas, estão-se a queixar de, aparentemente, aquilo que elas acham uma falta de resposta da comunidade internacional, dado que, por exemplo,
a OCHA tinha pensado que para este ano, 2023, eles necessitariam de 2,6 mil milhões de dólares para a assistência e apenas receberam 14% dessa quantia, à volta de 350 milhões. Por outro lado, digamos, os números que são avançados das pessoas em necessidade, das populações que estão a sofrer neste momento. Nós sabemos que acho que 300 e tal mil pessoas já passaram, já saíram do país recentemente, ainda nos últimos meses. Sabemos também que há cerca de 18 milhões de pessoas, segundo essas organizações internacionais, que são, digamos, pessoas consideradas como pessoas que necessitam de auxílio a muito, muito curto prazo. O que é que ambas, porque nas próximas perguntas, mesmo as perguntas vão aparecer aqui, eu gostava que ambas se pronunciassem, o que é que ambas podem dizer deste quadro, que é um bocado aterrador? Rita, professora? Não sei, senhora embaixadora. Não, começa. Então, eu vou ser muito breve. Esta é uma questão que nos transporta diretamente para as necessidades do que estão a ser afetados. E mesmo antes da eclosão do conflito, como o senhor embaixador José Ferraz chamou a atenção, as necessidades já eram permanentes. Já havia uma percentagem muito elevada da população dependente de ajuda humanitária. E no momento atual, nós sabemos que já temos mais de 300 mil feridos. Eu estive num webinar em que estava presente o presidente da União, do Sindicato da Ordem dos Médicos, peço desculpa, a tradução às vezes não é automática, El Faki, e ele dizia que mais de 76% dos hospitais não estavam funcionais. Os que estavam a funcionar tinham falta de pessoal, tinham sido pilhados, tinham falta de água, de eletricidade. Portanto, aqui as necessidades são dramáticas. E qual é que é a nossa grande angústia e preocupação quando observamos a evolução do conflito e a falta de sinais por parte dos beligerantes em respeitarem os acordos de cessar-o-fogo. Não se conseguiu até ao presente fazer respeitar um único acordo de cessar o fogo. A própria natureza da força de apoio rápida, da Rapid Support Force, até que ponto é que há um comando claro deste tipo de força? Até que ponto é que é possível termos uma expectativa de que vai haver um respeito pelo acordo de cessar o fogo? E estamos numa região em que os atores, os representantes dos Estados, se caracterizam por uma forte resistência às interferências externas nos seus assuntos internos. É muito curioso aquilo que a senhora embaixadora Rita Laranjinha partilha connosco, em que o general Alburane lhe diz que, ao perguntar pelas condições de detenção, que se espera que sejam minimamente aceitáveis, mesmo num Estado autoritário e num processo de transição acaparado pelos militares, é logo colocada em cima da mesa a questão da interferência externa nos assuntos internos do Estado soberano. Portanto, aqui a situação é preocupante e temos toda uma região marcada por conflitos. Enfim, concordo com tudo, a situação é dramática. O que nós temos vindo infelizmente, a constatar em várias situações não só de conflito, mas enfim, situações também porque há muitas das necessidades humanitárias que têm a ver com os problemas relacionados com as alterações climáticas, com a seca, é que os apelos que têm vindo a ser feitos pelas Nações Unidas ficam constantemente aquém das necessidades. Claro. E o que nós ouvimos ao mesmo tempo é que há excesso de fundos para a Ucrânia, portanto há obviamente um desvio
um desvio de atenções e um desvio de apoio para uma guerra que hoje em dia é muito mais visível do que são estas guerras na periferia. Também é verdade, por aquilo que eu vos disse, dos 180 caminhões que só passam 4, a verdade é que, quer dizer, a ajuda humanitária é não apenas o problema de conseguir o apoio humanitário essencial, mas depois de conseguir que o apoio humanitário seja distribuído, e isso é um problema recorrente no Sudão e agora ainda mais. Muito obrigado. Nós temos aqui já no chat, eu pedia que vissem há 3 perguntas e que me dissessem como é que gostavam de responder. Portanto, a primeira é sobre os reflexos do conflito nos países à volta, se podem suscitar outros conflitos ou não. Querem falar sobre isto? É uma pergunta muito pertinente, porque infelizmente é uma realidade. E é uma realidade, enfim, muito que é não só sobre os países diretamente vizinhos, mas também sobre a região em geral. Eu, já depois do conflito ter eclodido, tive aqui uma reunião, um diálogo político com a comunidade dos Estados da África Central. O presidente da comissão é um militar angolano, o general Gilberto Veríssimo, e temos consultas regulares, e ele falava-me na preocupação que ele tinha sobre a propagação do conflito, portanto, começando no Sudão, passando pelo Tchad, pela República Centro-Africana e espalhando-se até à República Democrática do Congo. Portanto, a preocupação de destabilização é em todos os sentidos. Quer dizer, o Sudão tem uma série de fronteiras. Nós também sabemos que a Líbia, que está a fornecer armamento a diferentes partes em conflito, com ligações na Líbia, com ligações às diferentes partes em conflito no Sudão. O Tchad, muito fragilizado, que tem conseguido, enfim, apesar de tudo, apesar da situação em que se encontra depois nos últimos anos, tem mantido pelo menos uma situação de segurança relativamente estável, que esta perturbação toda nas fronteiras é muito preocupante, porque o Estado não tem meios para apoiar estas populações refugiadas. Nós sabemos, aliás, que a França está a reforçar muito a sua presença na zona de fronteira do Tchad. Sabemos que na República Centro-Africana, igualmente, muitas tensões, e aí temos uma grande preocupação com as ligações que existem entre o general Hemeti e os paramilitares da Wagner, que estão já presentes na República Centro-Africana. Portanto, como é que se vão alimentar uns aos outros o reforço da presença num território, acaba por também reforçar presença no outro. E uma preocupação com o Sudão do Sul, onde a situação de segurança nunca se estabilizou desde a independência, e que economicamente está muito dependente do Sudão, visto que as exportações de petróleo, que alimentam 80% do orçamento do Sudão do Sul, saem por Porto Sudão. Portanto, enfim, o cenário é preocupante. Obrigado. Sr. Professor, quer acrescentar alguma coisa? Depois desta análise tão brilhante da senhora embaixadora, resta-me apenas falar no caso da Etiópia, que não foi talvez mencionado e que é muito importante, porque desde a eclosão do conflito em novembro de 2020 na Etiópia, o Sudão tornou-se novamente um país de acolhimento de refugiados de conflitos de países vizinhos. Não obstante a celebração do acordo de paz de Pretória, que depois foi reforçado em Nairobi, entre as partes em conflito
na Etiópia, e havia aqui também intervenção das Forças Armadas do Estado vizinho da Eritreia. Este acordo de paz foi obtido no final do ano de 2022. Há outros focos de conflito na Etiópia. Isto para me levar à questão final. Num quadro de menor disponibilidade de recursos para a ajuda humanitária para além do conflito na Ucrânia, esse vazio, esta ausência de compromisso ou empenhamento e apoio aos vários conflitos nesta região, vai ser preenchido por uma presença cada vez maior dos paramilitares da Wagner. E se já estamos a falar de contextos marcados por conflito, por tendências crescentes autoritárias e por problemas de governação graves e de longo prazo, portanto eles não são uma novidade, são problemas graves, esse vazio será preenchido com toda a certeza pelos mercenários da Wagner. Os mercenários da Wagner não vêm a custo zero, estão empenhados na obtenção de recursos críticos e também estão empenhados, como nós aprendemos com a expulsão do embaixador francês do Mali, em veicular narrativas populistas que ponham em causa o Ocidente. Obrigado. Nós vamos partir para as outras perguntas, mas eu queria também dizer que aqueles que queiram formular a pergunta falando, que podem levantar a mão, há uma mão cá em cima na barra de cima, aqueles que queiram fazer a pergunta por oralmente e não por escrito, que a podem fazer. E partimos para a próxima pergunta que eu tenho aqui, que é sobre a questão das organizações terroristas na região. A ideia, perguntando se o Sudão se pode tornar palco de ataques terroristas, e eu acrescentaria, se calhar, se também se poderá dizer exportador de terroristas. O que é que acham? Doutora. Desculpe tomar a dianteira, senhora embaixadora Rita Laranjinha. Não, O que é que nós aprendemos? Temos que também nos socorrer num momento de enorme volatilidade e complexidade, temos que nos socorrer das lições passadas. E os terroristas não operam em contexto de conflito. Normalmente, um contexto em que há alguma ordem, mas há vazios de governação, são mais propensos à proliferação de terroristas do que propriamente um contexto agora, como nós estamos a assistir no Sudão, em que todos estão debaixo de fogo. Não quer dizer que a longo prazo não possam aqui florescer grupos terroristas. Temos os Al-Shabaab na Somália, que desde 2007 a esta parte, não obstante a presença de uma força de paz da União Africana, a AMISOM, continuam resilientes e com controle de território, e temos uma rivalidade intensa no Sahel entre o Estado Islâmico, ou os movimentos militantes islamitas com ligações ao Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Mas neste momento de ebulição, de efervescência, a constelação de forças não se afigura favorável ainda a termos aqui também eclosão de ataques terroristas. Concorda? Concordo em absoluto. Passamos à próxima, e a próxima é sobre a famosa barragem, the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Que impacto poderá ter esta crise justamente no futuro e na evolução da barragem e em toda, digamos, toda aquela tensão e crise que existe tendo em conta a existência da barragem? Como é que vem isto? A mim parece-me que, quer dizer, primeiro impacto é o facto do Sudão saindo, quer dizer, neste momento está muito fragilizado e, portanto, não tem qualquer capacidade de negociação sobre este dossiê. E, portanto, o Sudão, que já era um ator um bocadinho periférico nesta tensão entre o Egito e a Etiópia, mais periférico fica nesta fase.
O que nós temos assistido é, por parte do Egito, uma grande preocupação com a situação no Sudão e uma tentativa de convencer a comunidade internacional de que o principal é a estabilidade e que, portanto, que os militares, que as Forças Armadas Sudanesas, o Al-Burhan, seriam os garantes dessa estabilidade e, portanto, há um alinhamento óbvio em relação aos sudaneses, às forças de segurança, às Forças Armadas Sudanesas. Portanto, o general Hemeti, confesso que nunca lhe ouvi nada, nem a um nem ao outro, sobre esta questão da barragem. Penso que nos últimos anos o Sudão estava fixado noutros objetivos. Agora, o que nós também temos assistido é que ainda enfim, o embaixador do Egito vem aqui regularmente conversar comigo e ele próprio reconhecia que as preocupações egípcias têm sido menos, eles têm sido menos vocais no último ano, porque as chuvas têm sido abundantes e, portanto, o enchimento da barragem tem-se feito de uma forma mais natural e, portanto, tem havido menos pressão de uma parte e de outra. Mas é um diálogo de surdos absoluto, porque os egípcios consideram que têm este direito, hereditário, ainda dos tempos da grande civilização egípcia ao uso do Nilo, e os etíopes dizem simplesmente que estão a montante no rio e, portanto, também precisam do rio para as suas necessidades de desenvolvimento. E as várias tentativas de mediação dos Emirados Árabes Unidos, da União Africana, não têm resultado. Portanto, isto é uma tensão que eu acho que vai evoluindo à medida que os anos, que chova mais ou chova menos, mas vai-se consolidando a barragem e a construção vai avançando, é um facto. Claro. Sr. Professor, alguma coisa? Eu posso só acrescentar que a grande barragem da Renascença etíope, GERD, como também foi trazida aqui também à nossa atenção no decurso do webinar por um dos nossos participantes, é uma questão central para nós entendermos o empenhamento do Egito nesta região. O Egito tem aqui um papel central, por mais que os representantes do Egito argumentem que, devido à intensidade das chuvas, há uma menor preocupação, no final de contas, estes conflitos servem como entrave ao avançar da operacionalização da barragem e, como tal, a preocupação torna-se menor para o Egito. O Egito conseguiu levar esta questão ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. A barragem, que era algo promissor para o desenvolvimento da região, é-nos apresentada a partir do Cairo como uma ameaça à sobrevivência, à segurança, é uma ameaça existencial ao Egito, e aqui o Sudão, que seria um dos principais beneficiários, acabou por se tornar refém da posição do Egito. E o Khartoum esteve sempre muito alinhado com o Cairo e não com a Addis Abeba relativamente a esta questão. Muito obrigado. Nós temos depois aqui uma pergunta no chat do Dr. Negrais de Matos, que pergunta se o conflito se vai agravar, a questão do o estrangulamento digamos que constitui já o canal do Suez, e se, digamos, ao dificultar o tráfego, mesmo que seja psicologicamente, não poderá refletir-se na própria inflação, e depois conclui-se a fragmentação do conflito. No fundo, não interessa ao resto do mundo, na medida em que pode ter reflexos económicos sérios se o conflito se alongar. Concordam com esta leitura? Eu, sem dúvida que o facto de, quando eu fiz esta referência à participação tão alargada neste esforço diplomático que está em curso, é exatamente reflexo de que, de que o Sudão tem
uma relevância estratégica e essencial na região e exatamente também ali na zona do Golfo, que faz com que ninguém tenha interesse em que o conflito se perpetue ou se prolongue demasiado, mas infelizmente o que se vê das tensões em presença e também do facto de, apesar de ninguém ter interesse em que o conflito se prolongue, não haver uma mesma leitura sobre como é que o conflito se deve terminar e quem devem ser os atores principais na resolução do conflito, infelizmente faz-me pensar que o conflito se vai prolongar. Até porque, como também a senhora professora bem explicou, ambas as partes têm fontes de financiamento que lhes vão permitir manter uma guerra, um conflito, enfim, se não um conflito muito aceso, pelo menos uma guerra de usura e uma tensão permanente no país durante ainda bastante tempo. Este esforço, por exemplo, que tem sido feito pelos Estados Unidos da América com a Arábia Saudita, portanto, um grande player global, um grande player regional, para negociarem um cessar-fogo e nem sequer um cessar-fogo tem sido mantido, não é? Durante nem 2 dias seguidos, é bem sintomático da incapacidade de pôr cobre ao conflito e também retomando uma coisa que a professora disse sobre a dificuldade do EMETI de manter a cadeia de comando e, portanto, de manter as suas diferentes forças a respeitarem o conflito é muito evidente, mas eu acho que isso também é verdade no que diz respeito às forças nacionais sudanesas, onde nós sabemos que há muitas tensões entre as forças mais ligadas às forças, os militares mais ligados às forças islamistas, e portanto é uma situação em que não há uma cadeia de comando clara que permita que seja dada uma ordem para parar combates e que essas ordens sejam executadas. Obrigado. Senhora professora, quer acrescentar alguma coisa? Eu posso acrescentar, para além da preocupação relativamente ao canal de Suez, tornou-se tão óbvia a importância desta artéria quando houve um navio que ficou a obstruir a circulação pela via do canal de Suez, em um pânico generalizado, não só esta questão, mas também a questão dos fluxos de refugiados. Se o Sudão, repare, paradoxalmente ou de forma algo contraditória com aqueles que são os objetivos, estas forças provenientes do Darfur, nomeadamente o antecessor do general Hemeti, Musilal, ou mesmo Hemeti, a força que comandavam, as milícias que comandavam, foram transformadas numa força especial de vigilância das fronteiras. Portanto, tinham também um papel. Estas forças paramilitares tinham um papel na contenção dos fluxos de refugiados. O Sudão é essencial nos trânsitos, tráficos irregulares de migrantes e candidatos a asilo político, rotas de proveniência a partir da Eritreia por Kassala, já no Sudão, e depois então que chegam ao deserto do Sinai, passam todas pelo Sudão, e esta escalada da violência no Sudão é muito preocupante também nesse nível. Aquilo que a senhora embaixadora chamou a nossa atenção, penso que é aqui também uma questão fundamental a ter em conta, que é a ausência de consenso relativamente à resolução do conflito. A senhora embaixadora Rita Laranjinha chamou a nossa atenção para a chamada troika no processo de transição do poder dos militares para os civis. Os civis foram afastados do processo no segundo golpe de Estado dentro do processo de transição civil em outubro de 2021. Em outubro de 2021, o general Alburano e o general Hemeti afastaram os civis, e os civis permanecem afastados.
uma das linhas fundamentais é perceber dentro da sociedade civil quem é que poderiam ser os atores alternativos para escaparmos a esta escalada de conflito e a esta tragédia. O conflito estar a ser conduzido, as hostilidades no epicentro, na capital, ainda torna mais complicada a sua resolução. Tem que haver um envolvimento também da organização regional, da organização continental, da União Africana. O IGAD está com um papel limitado devido à presidência neste momento de estar a recair justamente sobre o Sudão, mas tem que haver aqui também um empenhamento e uma responsabilização dos atores regionais, africanos, não obstante o envolvimento que está a ser levado a cabo por parte das monarquias do Golfo e o esforço que está a ser levado a cabo em Jeddah, mas tem que haver aqui também a persecução de outros meios de mediação e o que fazer aos beligerantes é a grande questão. Continuar a trazê-los para a mesa das negociações, deslegitimá-los, afastá-los, mas com que meios, como é que se consegue fazê-lo, é aqui o grande desafio para os atores externos. Muito bem. Há aqui uma pergunta relativa ao que é que nós podíamos fazer para aumentar os esforços para tornar mais visível este conflito e eu presumo que junto da opinião pública ocidental, digamos, na qual nós nos movemos. Embaixadora Rita Laranjinha, o que é que podíamos fazer? Fazer um webinar, fazer um webinar já ia aumentar a visibilidade do... Exato. Mas infelizmente eu estes últimos meses lembro-me cada vez mais do professor Adriano Moreira, que quando eu, há uns anos, não muitos, fui aluna dele no ISCS, tínhamos uma cadeira de relações internacionais em que ele nos falava na complexidade crescente das relações internacionais. Eu acho que nem ele imaginava que, enfim, que o mundo se viesse a tornar tão complexo. Sim. E eu acho que o problema é exatamente esse, é que esta sobreposição de crises hoje em dia é difícil que a atenção se mantenha, porque vai saltando de crise em crise e agora com a situação a guerra da questão da Rússia contra a Ucrânia está obviamente a acaparar a atenção dos países europeus, da opinião pública europeia, e os conflitos em África são cada vez menos interessantes. Tal e qual. Concorda, senhora professora? Sendo eu uma estudiosa das questões africanas e questões de segurança, confesso que fui apanhada de surpresa quando da eclosão do conflito, em 15 de abril, com a solicitação por parte dos principais meios de comunicação social em Portugal, fora de Portugal, relativamente ao Sudão, e parece-me a mim que foi epifenomenal e esteve muito relacionado com a necessidade de retirar do Sudão entre os 4.000 staff das Nações Unidas, tinham 800 internacionais que foram deixados entregues à sua própria sorte, de certa forma, porque era impossível conseguir garantir a sua evacuação em condições de segurança, e todo o corpo diplomático, os próprios Estados Unidos tentaram um convoio por terra e foram atacados, portanto houve aqui uma concentração de atenções que foi de certa forma epifenomenal e que teve a ver com esta urgência. Neste momento, os verdadeiros heróis são aqueles que trabalham para as diversas agências das Nações Unidas e os próprios repórteres de guerra que tentam manter a questão no centro, digamos assim, da atenção dos mídia mainstream, e é um pouco esta a constatação, vai conhecer altos e baixos em função da maior ou menor atenção que o conflito no centro da atenção da sociedade internacional for mobilizando. Obrigado. Nós temos mais duas perguntas. Uma da nossa embaixadora junto da CPLP, a embaixadora Rita Ferro, que pergunta quais são as organizações que já estão envolvidas na ajuda humanitária e que quer saber um pouco mais sobre a participação da União Africana na tentativa de solução do conflito. Quem é que queria começar a responder? Quem pode?
Rita? Posso começar? Olha, sim. Nós, União Europeia, a Agência Humanitária da União Europeia, tem estado a tentar manter-se ativa. Nós, enfim, a presença da União Europeia incluía também um escritório da ECO, da Agência Humanitária. Sim. Normalmente a ECO trabalha depois com muito através do sistema das Nações Unidas, portanto nós, a União Europeia financia e depois as agências das Nações Unidas é que são depois os atores sobre o terreno, e no Sudão muito através do World Food Programme. Tínhamos a trabalhar, aliás, o diretor-geral do World Food Programme chegou a estar a ir a Addis e ao Quênia, onde agora se estão a concentrar as agências humanitárias que estão a trabalhar no apoio ao Sudão. Nairobi tornou-se um pouco o hub para o apoio ao Sudão. Sobre a União Africana, enfim, os esforços da União Africana vão concentrar-se agora mais na liderança deste core group, que teve a primeira reunião esta manhã. Confesso que ainda não vi o relato da reunião, e tentar pressionar para que a comunidade internacional no seu conjunto consiga fazer com que as partes em conflito entrem em negociações. A União Africana, para, enfim, a última, estes 2 anos e meio em que tenho estado aqui nesta função, outro conflito que eclodiu já comigo aqui foi a Etiópia, e o tempo que a União Africana demorou a intervir na Etiópia, a ter um papel na tentativa de resolução do conflito no norte da Etiópia foi muito prolongado, também muito inibidos pelo facto de Addis ser a sede da União Africana. Confesso que tem parecido que neste caso a União Africana tem estado muito mais ativa, muito mais empenhada em conseguir ter uma posição de maior liderança neste processo. Talvez também porque, enfim, a Etiópia era também um grande ator regional, o Sudão terá talvez um pouco menos de peso relativo, isso também facilita depois a intervenção da União Africana e esta tentativa de criar aqui uma mediação que passe por Addis. Depois a União Africana, como saberão, é uma organização frágil ainda, com poucos meios, poucos recursos. Portanto, a União Europeia já foi solicitada para desencadear um apoio a esta mediação no Sudão através de um instrumento que se chama o Early Response Mechanism, que está exatamente desenhado para que nestas circunstâncias nós possamos dar algum tipo de ajuda financeira, também em peritos, para ajudar a apoiar este mecanismo, este core group, que esperamos que venha a ter uma posição de liderança e que seja capaz de, pelo menos, de levar as partes a voltarem a sentar-se à mesa de negociações e chegar a uma solução o mais depressa possível. Senhora professora, alguma coisa sobre este? Eu posso talvez adicionar que, em particular, na fronteira entre o Sudão e o Chad, e visto que Al-Ganeina é sempre um dos locais que nos aparece como tendo sido alvo de massacres e em que os civis estão a ser novamente, estão a reviver o terror que foi o conflito de 2013 em Darfur. Há aqui alguma presença quer de agências das Nações Unidas, o Acnur, o Programa Alimentar Mundial do lado do Chad, também dos Médicos Sem Fronteiras deste lado. Portanto, está aqui a tentar-se levar a cabo algum esforço com enormes dificuldades na ausência de um acordo de cessar-fogo que seja respeitado pelas partes. Relativamente à questão da senhora embaixadora junto da CPLP, qual é que é o papel aqui da União Africana? E numa das últimas reuniões, antes da reunião deste core group
que também inclui a União Africana e a Liga dos Estados Árabes, mas a Liga dos Estados Árabes e a União Africana nem sempre têm posicionamentos coincidentes, como tão bem aprendemos quando da intervenção da Líbia, e em que a posição da União Africana não foi a que vingou, e a linha que acabou por ser seguida foi a Liga dos Estados Árabes, e aprendemos como aquela intervenção depois teve repercussões tão negativas para além da Líbia e para a região do Sahel. O que é que nós estamos a ver também? Houve aqui uma iniciativa do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, em que esteve o presidente, em que teve em maior destaque o presidente do Uganda, Yoweri Museveni. Agora aqui há um problema, sabemos que tanto o Sudão tem um padrão de interferência nos assuntos internos dos Estados vizinhos, nomeadamente do Uganda, e que no passado, nos anos 90 do século passado, que apoiou inclusive o LRA, o Lord Resistance Army, que estava em oposição ao presidente do Sudão, como também do Uganda, peço desculpa, como também Yoweri Museveni também prestou apoio, quer aos rebeldes do Sudão do Sul, antes do Sudão do Sul se tornar independente. Portanto, também há aqui esta dificuldade de quem é que vai mediar e quem é que tem legitimidade dentro da própria União Africana face a este padrão de interferência mútua nos assuntos internos. Aqui o que é importante salientar é que tem que haver empenhamento por parte da organização continental, com apoio externo, e os principais visados são os Estados vizinhos contíguos, porque estão a sofrer desde o primeiro dia com os fluxos de refugiados para os quais não têm capacidade de providenciar a assistência necessária. Obrigado. Eu vou agora transformar duas perguntas que ainda restam para fazer a última pergunta. E as duas perguntas são: uma, que é a seguinte, pergunta se as sanções que foram anunciadas pelos Estados Unidos sobre ambas as fações vão ter algum resultado, se terão algumas consequências. E a outra, digamos, a outra parte dessa primeira pergunta vem da doutora Ismael Paulino, e que pergunta se existe alguma hipótese de se criar uma força de monitorização internacional, uma força de paz, algo nesse sentido. Ela fala mais na questão da União Africana, Estados africanos, Liga Árabe, do que propriamente em Nações Unidas. Mas a ideia é se alguns cenários desses se podem perspectivar a prazo. Professora, faça a favor. Relativamente à questão das sanções e até que ponto é que as mesmas terão impacto em refrear, digamos assim, os ímpetos belicistas, quer das Forças Armadas do Sudão lideradas pelo general Al-Burhan, quer por parte da Força de Apoio Rápida liderada pelo general Hemeti. Quando eclodiu o conflito, eu estava, de certa forma, com enormes reservas relativamente ao impacto destas sanções. À medida que o conflito vai evoluindo e face a um contexto estrutural de militarização da política, quer no Sudão do Sul, fazem-me sentido estas sanções como forma também de retirar alguma força, mas lá está, é a questão que eu colocava inicialmente, ao estarem sancionados pela dita comunidade ocidental, comunidade internacional ocidental, vão, de certa forma, virar-se mais para a Rússia e outras potências emergentes não ocidentais que não vão coibir-se de garantir o seu apoio às partes. A China, como nós muito bem sabemos, acaba por adotar uma política de não interferência, mas posiciona-se de modo a estar do lado da parte que poderá sair
vitoriosa e não tem interesse na instabilidade, porque também tem fortes interesses económicos nesta região, e nós observamos quando foi a independência do Sudão do Sul, a China prontamente teceu relações Estado a Estado com os representantes do Sudão do Sul. Parece uma primeira medida importante, mas tem que haver aqui também outros esforços complementares para que surjam vozes a partir da sociedade civil que possam colocar na mesa uma solução alternativa para um futuro condigno para os sudaneses. E essas vozes têm que ser tidas em conta e a solução terá que ser forjada pelos representantes sudaneses para além do general Al-Burhan e para além do general Hemeti. Possibilidade de criação de força de paz proveniente da União Africana, tenho muitas reservas. Tivemos uma força híbrida justamente entre a União Africana e as Nações Unidas no Darfur, temos uma força da União Africana na Somália. Não há paz para ser mantida, é muito difícil neste momento vislumbrarmos num quadro de forte desconfiança, de forte resistência face ao intervencionismo liberal, na sequência do insucesso da Líbia, na sequência do insucesso da Operação Serval, da Operação Barkhane no Mali, qualquer quadro de intervencionismo externo será rejeitado, condenado por parte dos atores da região. Embaixadora Rita Laranjinha, é assim? Microfone. É com certeza, é sim, senhora. Só acrescentar uma reflexão do meu lado, mas primeiro porque eu vi que a Rita Ferro disse que o que queria saber era se a União Africana também apoiava em termos de ajuda humanitária. E isso, tanto quanto eu sei, não. Enfim, a União Africana tem enfim, dificuldades orçamentais claro. grandes e não tem estado presente, pois, e não tem estado muito presente em termos deles. Agora fizeram no ano passado em Malabo uma primeira conferência sobre ajuda humanitária, quiseram criar uma agência da União Africana para a ajuda humanitária, mas enfim, que tem estado, que ainda está muito nos primeiros passos. Sobre as sanções, dizer que o que os Estados Unidos fizeram e que, enfim, nós hoje de manhã tivemos aqui uma conversa sobre isso, nos pareceu enfim, uma movimentação inteligente foi o facto destas sanções terem sido anunciadas no momento em que as conversações em Jeddah chegaram a um impasse e, portanto, os americanos mostraram claramente às partes em conflito, se não avançamos no plano da mediação, nós vamos começar a avançar com sanções, portanto, para uma forma de aumentar a pressão sobre as partes em conflito. E o que foi que entrou no regime de sanções foram duas empresas, duas relacionadas com as forças armadas sudanesas e duas relacionadas com o Império Hemeti, portanto estão dirigidas contra os interesses financeiros, o que nos parece ser nos parecem ser as sanções mais eficazes. Aqui nos debates que tem havido na União Europeia sobre o Sudão desde o dia 15 de abril, a questão das sanções já foi posta em cima da mesa e o mandato que nós por enquanto temos é um mandato de começar a trabalhar num regime de sanções, porque primeiro temos que criar o enquadramento legal, portanto criar o regime de sanções e depois começar a sancionar ou pessoas ou empresas. E, portanto, ainda estamos numa fase inicial, porque com todos os procedimentos internos da União Europeia, o tempo médio entre o Conselho pedir que se institua um regime de sanções e que o regime possa estar, enfim, funcional ou pronto para ser aplicado,
são em média 2 meses, por causa de todos os processos de comitologia associados. Portanto, nós estamos a avançar nesse trabalho para o caso de ser tomada a decisão de avançar com sanções, de estarmos prontos. E resta-me agradecer a ambas, agradecer à professora Alexandra Magnália Dias, agradecer à embaixadora Rita Laranjinha. Quero-vos dizer que este foi dos webinars que nós tivemos nos últimos tempos, foi dos mais interessantes e foi daqueles mais elucidativos, que foi dos mais, digamos, que nos trouxe informação nova. E, portanto, nós estamos aqui no ID extremamente gratos pela vossa participação e estamos gratos, obviamente, pela participação de todos aqueles que se ligaram para estarem presentes e para assistirem a este webinar. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana. Obrigada pelo convite. E há muitas crises em África, portanto... Eu sei, vamos partir para outras. Partimos para outras. Muito obrigado. Muito obrigado. Continuação de uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.